Treinamento para expansão da capacidade de leituramento do jovem MFR. Por favor, jovem abençoado, pode iniciar o seu exercício. Desigualdade de gênero, raça e etnia. Professores Ana Paula, Christian, Débora, Nádia e Nilson. Editora Intersaberes. Conceituando a desigualdade social. Como a própria expressão denota, a desigualdade social é um fenômeno social, cultural e histórico exterior ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas ou herança genética. Desse modo, é necessário ter presente que ninguém nasce desigual, mas com grande frequência as pessoas nascem em condições desiguais. Segundo o sociólogo Guilherme Galiano, quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre as pessoas e grupos sociais, nas quais os indivíduos que ocupam posições superiores possuem vantagens em relação aos que ocupam posições inferiores. Essas vantagens ou privilégios dizem respeito às formas de acesso e distribuição de bens socialmente valorizados, o capital, o poder e a informação. Por exemplo, essa distribuição é sempre ordenada por normas, o que a torna um componente da estrutura de grupos e sociedades. Tal como aqui propomos, a desigualdade social refere-se à existência de privilégios na distribuição de bens sociais, possuindo certas características básicas que passaremos a descrever. A desigualdade é um fenômeno social. As desigualdades de gênero, raça e etnia não são fatores biológicos ou naturais, mas sim artificiais, no sentido de serem uma criação humana. A desigualdade é um fenômeno onipresente, pode ser verificado em todas as sociedades humanas. A desigualdade adquire diferentes configurações. As desigualdades mudam de forma e de conteúdo em cada época histórica e tipo de sociedade. A desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais. Isso implica reconhecer as desigualdades, potencializam conflitos e contradições entre pessoas e coletividades distintas. Com base no que vimos até o momento, podemos concluir que as desigualdades sociais poderiam ser diminuídas se os bens socialmente valorizados fossem melhor distribuídos. Mecanismo de manutenção das desigualdades sociais. Conforme Galiano, algumas normas que ordenam a distribuição de bens sociais consistem em leis e regras formais, como a legislação eleitoral, mas há outras informais e bastante difusas, como a moda e as regras de etiqueta. Elas geralmente atendem aos interesses daqueles que as estabelecem. Os prejudicados sujeitam-se às normas por causa das sanções que garantem a coercitividade destas, isto é, a sua obediência deve-se ao receio de ser penalizado ou constrangido pelos demais. Contudo, essas regras não transmitem naturalmente, tendo de ser aprendidas pelos novos membros da sociedade, por meio dos processos de socialização, que contribuem para a perpetuação das diferentes formas de desigualdade social. A família e a escola são as instituições nas quais aprendemos as normas de nossa sociedade. Isso não quer dizer que não possam vir a ocorrer mudanças, já que nenhum elemento da estrutura social é imutável. As transformações acontecem porque a eficácia das sanções e da socialização varia entre os diferentes grupos sociais. Reflexo das desigualdades sociais. Como aponta Galiano, a desigualdade social possui relações de interdependência com outras instituições da sociedade, como o Estado, a família e a economia. Há uma estreita correlação entre a soma de privilégios acumulados por um indivíduo ou grupo na distribuição dos bens sociais e as posições que ele ocupa em outras instituições da sociedade. Tomemos o exemplo de um homem rico, que goza de muitos privilégios sociais. Certamente ele será muito influente na economia e na política. Assim, a desigualdade afeta as oportunidades. Mortalidade infantil, esperança média de vida, incidência de doenças, taxa de natalidade, entre outras. E o estilo de vida dos indivíduos, tipo de bairro e moradia das famílias, atividades de lazer, produtos culturais que consomem,
Uma criança pobre tem muitas chances de morrer durante a infância, pois vive geralmente em condições de saúde, sujeita a todos os tipos de doenças. A condição social desta implicará que more numa habitação precária e que suas atividades de lazer sejam bastante restritas. Show de bola! Texto denso, conceitual, leitura um pouco mais extensa, mas o jovem foi até o final, não esmoreceu. Maravilha! Deus te dignifique cada vez mais a sabedoria. Jovem MFR. Amém.